Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Andresa, narradora do Lendo Entre Linhas, um canal de audiolivros que já conta com vários títulos em formato de áudio. Mas desejamos trazer muito mais. E para fazer isso acontecer, precisamos da sua ajuda. Que tal ser um apoiador do canal? Você pode fazer uma doação no valor que desejar, através do link ou a chave Pix listados aqui na descrição do vídeo. Sua doação é muito importante para manter o canal ativo e a leitura chegando cada vez mais longe. Contamos com você. Beijão e fiquem com os novos capítulos a seguir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou voltando para trazer um livro novo para vocês. É um livro que foi um pedido especial do Tarsis Monteiro. Entrou em contato comigo e fechou esse livro comigo, mas eu também gostaria de agradecer a Sônia, que também é uma contribuinte aqui do canal, assídua, que está sempre acreditando no meu trabalho, que nunca deixou de incentivar a continuidade do Lendo Entre Linhas, e eu tenho muita gratidão por essa fé que a Sônia tem no canal, por acreditar e incentivar. Muito obrigada, Sônia, muito obrigada, Tarsis. E o audiolivro que nós vamos trabalhar a partir de agora é o Duna. A princípio vamos trabalhar com a primeira trilogia e vamos ver como esse livro vai se sair aí com vocês, como vai ser a receptividade, como é que as coisas vão caminhar. Mas, a princípio, eu tenho em mente trabalhar toda a primeira trilogia, que é composta por 3 livros, né? Trilogia, já subentende que serão 3 livros. Então, temos aí esses 3 livros, vamos dizer assim, do cânone do Frank Herbert para trabalhar. Ele tem outros 3 da segunda trilogia e tem alguns prequels que foram lançados depois, com que o filho dele deu continuidade aí ao trabalho, porque assim como o Tolkien, o Frank faleceu sem concluir, vamos dizer assim, a história que é contada, todo aquele contexto histórico de Duna, mas alguns consideram cânone a primeira trilogia e a segunda. Eu quero trabalhar com vocês a primeira, porque eu acho que, inclusive é o que é mais abordado na série, acho que vai ter mais chance de sucesso com vocês, tá? E aí algumas questões que vão ficar aí, acho que vocês vão se perguntar. Como ficarão os outros livros que já estão iniciados no canal? O canal agora está com alguns livros pela metade. E agora eu estou lançando mais um, então como vão ficar os livros que já foram iniciados? Então, esses livros vão ser concluídos sim, mas num ritmo um pouco menor como já vem sendo. Esse ano foi um ano muito desafiador para mim aqui com Lendo Entre Linhas. O canal do YouTube eu perdi já no início do ano, alguém fez a denúncia por direitos autorais. O YouTube fez a exclusão do canal sem que fosse feita uma análise, eu considero assim que não foi feita uma análise mais aprofundada, porque o livro já era muito antigo, um livro de Jane Austen, e eu acabei perdendo todo o meu material. Eu não tenho um HD para fazer o armazenamento desse material, é uma coisa que eu pretendo, ainda não coloquei isso em prática, mas eu pretendo adquirir um HD externo para armazenar esse material que eu gravo. Porque o canal do YouTube, por exemplo, eu perdi e acabei perdendo todo o meu material. O que eu ainda tenho é o que está salvo aqui no Spotify, mas se acontecer alguma coisa, eu vou perder tudo que eu tenho. Então, tudo que eu fiz até hoje. Então, assim, eu não vou mentir que foi uma coisa que me abalou muito, mentalmente, assim, sentimentalmente me abalou bastante. Foi um ano assim que eu tive alguns problemas de saúde também, e afetaram muito a minha voz. Então, como eu trabalho com a voz, eu não consegui gravar para vocês tanto quanto eu gostaria. Eu tive muitas questões com gripes, resfriados, alergias. O tempo aqui no Nordeste foi muito maluco esse ano e afetou muito a minha voz, a qualidade da minha voz. Então eu passei uma boa parte do ano mais falando pouco e ruim do que bem.
mas eu espero que tenha sido só uma fase. Com certeza foi só uma fase. E mais um ano aí com o canal, eu não pretendo abandonar, vamos dar continuidade a esse trabalho. 2026 está chegando aí, já, e eu espero que seja um ano mais produtivo com ele, que a gente consiga fazer mais coisas. Esses livros que estão continuados, que eu comecei e não concluí, né? Eu pretendo continuar sim, pretendo concluir todos eles. O Fantasma da Ópera, David Copperfield, e tem um outro, agora me escapou, mas vou concluir todos os livros que estão iniciados. Porém, num ritmo um pouco menor, assim, serão capítulos mais... Os Filhos de Húrin, lembrei. Vou terminar Os Filhos de Húrin também. Pretendo concluir todos do Tolkien, tá? Tem Os Filhos de Húrin, ainda tem Os Contos Inacabados, ainda tem o Beren Lúthien, e eu pretendo trazer todos aqui pro canal. Não se preocupem, no meu ritmo, no meu tempo, que é o que eu consigo fazer, mas eu pretendo trazer tudo, tá bom? Então é isso, não vou me prolongar mais, já temos 5 minutos aqui de conversa. Só para finalizar, eu gostaria de pedir encarecidamente a vocês que ouvem o canal, que gostam do canal, que curtam, que compartilhem com os amigos, que vocês sentem que esse conteúdo vai fazer diferença, que vai ajudar, que vai incentivar, que vai fazer com que essa pessoa ou adquira o hábito de ler, ou continue lendo, ou facilite a vida dela de alguma forma. Se você puder se inscrever, não está inscrito e puder se inscrever, se inscreve, também ajuda muito, tanto aqui no Spotify quanto lá no YouTube, principalmente lá no YouTube, que o canal é novo, né? Eu fiz um canal novo, estou recomeçando, e é isso, se vocês puderem ajudar. Também deixo sempre uma chave Pix aqui embaixo. Eu nunca estipulo valor e eu sempre deixo bem claro que esse trabalho, ele é muito assim do meu coração para vocês. Eu não tenho retorno financeiro com isso, muito pelo contrário. Eu tenho despesas financeiras porque eu pago internet, eu pago editores de vídeo, de áudio, enfim. Mas eu não tenho retorno financeiro, eu não ganho com isso. Eu faço porque amo, faço porque gosto, tenho prazer em fazer. Mas se vocês sentirem de contribuir com o canal, será muito bom, vai ajudar bastante. E inclusive, né, manter ele de pé, manter ele funcionando, manter livros chegando, porque livro tem um custo, tudo aqui que eu faço tem um custo. Então se vocês puderem, com R$1, 2, 3, 5, 10, 100, o que vocês sentirem de doar é bem-vindo, tá bom? Então é isso. Muito obrigada. E vamos começar esse livro aí, que essa introdução já ficou imensa. Audiolivro Duna, primeira trilogia, segunda edição, volume 1, tradução Maria do Carmo Zanini, editora Aleph. Livro 1, Duna. Capítulo 1. É no início que se deve tomar com máxima delicadeza o cuidado de dar às coisas sua devida proporção. Disso toda irmã Bene Gesserit sabe. Portanto, para começar a estudar a vida de Muad'Dib, tome o cuidado de primeiro situá-lo em sua época. Nascido no 57º ano do imperador Padishah-Adam IV. E tome o cuidado mais que especial de colocar Muad'Dib em seu devido lugar. O planeta Arrakis. Não se deixe enganar pelo fato de que ele nasceu em Caladan e ali viveu seus primeiros 15 anos. Arrakis, o planeta conhecido como Duna, será sempre o lugar dele. Excerto do manual de Muad'Dib, da princesa Irulan. Na semana anterior à partida para Arrakis, quando a agitação dos últimos preparativos chegara a um furor quase insuportável, uma velha veio visitar a mãe do menino Paul. Era uma noite quente no castelo Caladan, e as pedras antigas que serviam de lar à família Atreides havia 26 gerações, exalavam aquela sensação de suor resfriado que costumavam adquirir pouco antes do tempo virar.
Fizeram a velha entrar pela porta lateral que ficava no fim da passagem abobadada, perto do quarto de Paul, e deram-lhe a oportunidade de espiar o jovem deitado em sua cama. À meia luz de uma luminária suspensa que pairava perto do chão, o menino, acordado, viu uma volumosa forma feminina parada à porta um passo à frente de sua mãe. A velha era a sombra de uma bruxa. Os cabelos eram um emaranhado de teias de aranha a cobrir-lhe as feições obscuras, e os olhos cintilavam feitos joias. Ele não é pequeno para a idade, Jéssica? Perguntou a velha. Sua voz chiava e arranhava como um balicê desafinado. A mãe de Paul respondeu com o seu suave contralto. É fato conhecido que os Atreides começam a crescer tarde, Vossa Reverência. Foi o que ouvi. Foi o que ouvi, chiou a velha. Mas ele já tem 15 anos. Sim, Vossa Reverência. Está acordado e nos ouve, disse a velha. O tratantezinho dissimulado. Ela riu disfarçadamente. Mas a realeza precisa ser dissimulada. E se ele for realmente o Kwisatz Haderach, bem... Nas sombras de sua cama, Paul tinha os olhos semicerrados. 2 globos ovalados, pássaro brilhantes. Os olhos da velha pareceram crescer e refulgir ao fitar os dele. Durma bem, seu tratantezinho dissimulado, disse a velha. Amanhã você precisará de todas as suas faculdades para enfrentar meu Gonjabar. E ela se foi, empurrando a mãe dele para fora do quarto e fechando a porta com uma batida firme. Paul ficou deitado em vigília, perguntando-se: o que é um Gonjabar? Em meio a toda a confusão daquele período de mudança, a velha foi a coisa mais estranha que ele já tinha visto. Vossa Reverência. E a maneira como a mulher se dirigia à mãe dele, Jéssica, como se ela fosse uma criada comum e não o que era de fato, a Bene Gesserit, a concubina de um duque e a mãe do herdeiro ducal. Será o Gonjabar alguma coisa de Arrakis que eu tenho de conhecer antes de ir para lá? Ele se perguntou. Com a boca, ele deu forma às estranhas palavras da mulher. Gonjabar. Kwisatz Haderach. Ele tivera de aprender tantas coisas. Arrakis era um lugar tão diferente de Caladan que as novas informações deixaram Paul tonto. Arrakis, Duna, planeta deserto. Tufir Hawat, o mestre dos assassinos de seu pai, explicara tudo. Seus inimigos mortais, os Harkonnen, ficaram em Arrakis 80 anos dominando o planeta em regime semifeudal, contratados pela companhia Coan para minerar a especiaria geriátrica, o Melange. Agora os Harkonnen estavam de partida e seriam substituídos pela Casa dos Atreides, com poderes feudais plenos. Uma aparente vitória para o Duque Leto. Contudo, dissera Hawat, sob as aparências se escondia o mais mortal dos perigos, pois o Duque Leto era popular entre as casas maiores do Landsraad. O homem popular incita a inveja dos poderosos, dissera Hawat. Arrakis, Duna, planeta deserto. Paul adormeceu e sonhou com uma caverna arraquina, onde se viu completamente cercado por pessoas em silêncio, à luz fraca dos luciglobos. Havia ali algo de solene. Era como uma catedral e ele ouvia um som fraco. O pinga, pinga, pinga de água. Ainda imerso no sonho, Paul sabia que se lembraria dele ao acordar. Nele sempre se lembrava dos sonhos premonitórios. O sonho desvaneceu. Paul despertou e viu-se em sua cama quente pensando... O mundo do Castelo Caladan, sem brinquedos nem companheiros da mesma idade, talvez não merecesse sua tristeza quando chegasse a hora de se despedir. O Dr. Yue, seu professor, dera a entender que o sistema de classes, Fal Freluches, não era seguido à risca em Arrakis.
O planeta abrigava um povo que vivia na orla do deserto, sem Caíde nem Bashar que o governasse. Um povo arisco chamado Fremen, sem registro nos censos da Haggadah Imperial. Arrakis, Duna, planeta deserto. Paul percebeu que estava tenso e decidiu praticar uma das lições mente-corporais que sua mãe lhe ensinara. Acionou as respostas com 3 inspirações rápidas. Mergulhou na percepção flutuante. Focalizar a consciência. Dilatação da aorta. Evitar o mecanismo desfocado da consciência. Estar consciente por escolha própria. O sangue enriquecendo a inundar as regiões de sobrecarga. Não se obtém alimento, segurança, liberdade somente por instinto. A consciência animal vai além do imediato, nem penetra a ideia de que suas vítimas podem ser extintas. O animal destrói e não produz. Os prazeres animalescos não se afastam dos níveis sensuais e fogem aos perceptuais. O ser humano exige uma rede de contextos para enxergar seu universo. A consciência focalizada por escolha própria. É isso que dá forma à rede. A integridade do corpo segue o fluxo de sangue e nervos de acordo com a percepção mais profunda das necessidades da célula. Todas as coisas, células, criaturas, são impermanentes. Lutam por uma permanência fluência interior. E a lição se repetiu vez após vez, na percepção flutuante de Paul. Quando a luz amarelada da aurora tocou o parapeito da janela de Paul, ele a sentiu através das pálpebras fechadas. Abriu-as, escutando o alvoroço reavivado do castelo, e viu as familiares vigas decoradas do teto de seu quarto. A porta que dava para o vestíbulo se abriu e sua mãe espiou dentro do quarto com os nervos, com os cabelos cor de bronze velho presos no alto da cabeça por uma fita negra, a face oval despojada de emoção e os olhos verdes fixos e solenes. Já está acordado, ela disse. Dormiu bem? Sim. Ele a estudou em toda a sua altura. Viu um vestígio de tensão nos ombros quando ela se pôs a escolher roupas para ele, tirando-as das prateleiras do closet. Outra pessoa não teria notado a tensão, mas ela o treinara na doutrina Bene Gesserit e nas minúcias da observação. Ela se virou com um paletó quase formal nas mãos. O traje ostentava o gavião vermelho, o timbre dos Atreides no bolso de cima. Vista-se rápido, ela disse. A reverenda madre está esperando. Sonhei com ela uma vez, comentou Paul. Quem é ela? Ela foi minha professora na escola da Ordem Bene Gesserit. Agora ela é a proclamadora da verdade do imperador. E Paul... Ela hesitou. Fale-lhe dos seus sonhos. Farei isso. Foi por causa dela que ganhamos Arrakis? Nós não ganhamos Arrakis. Jéssica sacudiu o pó de um par de calças e pendurou-o com o paletó sobre o toucador do lado da cama. Não faça a reverenda madre esperar. Paul sentou-se sobre a cama e abraçou os joelhos. O que é um Gunjabar? Mais uma vez, o treinamento que ela mesma lhe dera expôs sua hesitação quase invisível, um mato falho que ele interpretou como medo. Jéssica foi até a janela, abriu as cortinas e olhou na direção do Monte Siubi, atrás dos pomares às margens do rio. Você saberá o que é algum Jabbar. Em breve, ela disse. Ele ouviu o medo na voz dela e ficou admirado. Jéssica falou sem se virar. A reverenda madre está esperando em minha sala de estar. Por favor, apresse-se. A reverenda madre, Gaius Ellen Morhiam, sentada numa cadeira atapetada, observou mãe e filho se aproximarem.
De um lado e de outro, as janelas se abriam para o rio, que fazia uma curva acentuada para o sul, e para as terras cultivadas da propriedade dos Atreides. Mas a reverenda madre ignorava a vista. A idade lhe pesava naquela manhã, e ela estava muito mal-humorada. Culpava a viagem pelo espaço e a sociedade com a abominável guilda espacial e seus métodos sigilosos. Mas a missão exigia a atenção pessoal de uma Bene Gesserit dotada de visão. Nem mesmo a proclamadora da verdade do imperador Padixá poderia fugir à responsabilidade quando o dever chamava. Maldita Jéssica, pensou a reverenda madre. Se ao menos tivesse nos dado uma menina, como lhe mandaram fazer. Jéssica se deteve a 3 passos da cadeira e fez uma pequena mesura. Um gesto delicado da mão esquerda a mover o vinco da saia. Poe a cumprimentou com a reverência breve que seu instrutor de dança lhe ensinara. A mesma usada quando não se sabia ao certo a posição hierárquica da outra pessoa. A reverenda madre não deixou de perceber as sutilezas do cumprimento de Poe e disse: Ele é cauteloso, Jéssica. Jéssica levou a mão ao ombro de Poe e a contraiu. Por um instante, o medo se fez sentir na pulsação de sua palma. Controlou-se logo em seguida. Assim lhe ensinaram, Vossa Reverência. Do que ela tem medo? Poe se perguntou. A velha estudou Poe num relance gestáltico. O rosto oval como o de Jéssica, mas de ossatura forte. Os cabelos? Negríssimos como os do Duque, mas as sobrancelhas eram as do avô materno, que não se podia nomear, assim como o nariz fino e desdenhoso. A forma dos olhos verdes e confrontadores, igual à do antigo Duque, o avô paterno que havia morrido. Aquele homem, sim, sabia apreciar a força da bravura, mesmo na morte, pensou a reverenda madre. Ensinar é uma coisa, ela disse. O ingrediente fundamental é outra. Veremos. Os olhos cansados lançaram um olhar duro para Jéssica. Saia. Vá praticar a meditação da paz. Jéssica soltou o ombro de Poe. Vossa Reverência, eu... Jéssica, você sabe que tem de ser feito. Poe ergueu os olhos e fitou a mãe confuso. Jéssica se empertigou. Sim, claro. Poe voltou a olhar para a reverenda madre. A boa educação e o óbvio temor que sua mãe nutria pela velha pediam cautela. Mesmo assim, ele sentia uma apreensão zangada diante do medo que sua mãe irradiava. Poe, Jéssica insistiu profundamente. O teste ao qual está prestes a se submeter é importante para mim. Teste. Ele a encarou. Não se esqueça de que é filho de um duque. Jéssica disse. Ela deu meia volta e saiu pomposamente da sala ao som seco e rumorejante de sua saia. A porta se fechou com firmeza tão logo ela saiu. Contendo a raiva, Poe encarou a velha. É assim que se dispensa a Lady Jéssica, como se ela fosse uma criada? O sorriso perturbou os cantos da boca velha e enrugada. Lady Jéssica foi minha criada na escola, rapaz, durante 14 anos. Inclinou a cabeça. E era muito boa. Agora, vem aqui. A ordem o atingiu como uma chicotada. Poe se viu obedecendo sem pensar. Está usando a voz comigo? Ele pensou. Deteve-se a um gesto da mulher bem perto de seus joelhos. Está vendo isto? Ela perguntou. Das pregas de suas vestes, ela retirou um cubo de metal verde com cerca de 15 centímetros de lado. Ela o girou e Poe viu que um dos lados do cubo estava aberto. Era negro e estranhamente assustador. A luz não penetrava aquele negror escancarado. Insira a mão direita na caixa, ela disse.
O medo tomou Paul de assalto. Ele começou a recuar, mas a velha disse: "É assim que obedece a sua mãe?" Ele fitou os olhos pássaro brilhantes. Lentamente, sentindo a compulsão e incapaz de inibi-la, Paul introduziu a mão na caixa. Sentiu primeiro uma frialdade como se o negror se fechasse em volta de sua mão. Depois o contato oleoso do metal em seus dedos e um formigamento, como se sua mão estivesse dormente. A fisionomia da velha foi tomada por uma expressão de predador. Ela tirou sua mão direita da caixa e a deixou pairar perto do pescoço de Paul. Ele viu um brilho metálico e começou a se virar na direção. "Pare!" Ela gritou. "Está usando a voz de novo?" Ele voltou a fitar o rosto da mulher. "Seguro contra seu pescoço, Ogun Jabbar," ela disse. Ogun Jabbar, o inimigo despótico. É uma agulha com uma gota de veneno na ponta. Não se afaste ou então provará o veneno. Paul tentou engolir em seco. Não conseguia desviar os olhos daquele rosto velho e enrugado, dos olhos cintilantes, das gengivas lívidas em volta de dentes argênteos que refulgiam quando ela falava. "O filho de um duque precisa conhecer os venenos," ela disse. "Assim são os tempos em que vivemos, hein? Musk para envenenar a bebida, almas para envenenar a comida, os de efeito rápido, os de efeito lento e os intermediários. Apresento-lhe um novo, Ogun Jabbar. Só mata animais." O orgulho venceu o medo de Paul. "Ousa sugerir que o filho de um duque é um animal?" Ele indagou. "Digamos que estou sugerindo que talvez você seja humano." Ela retrucou. "Calma. Um aviso. Não tente se desvencilhar. Sou velha, mas minha mão é capaz de enfiar esta agulha em seu pescoço antes de você escapar." "Quem é você?" Ele sussurrou. "Como foi que convenceu minha mãe a me deixar a sós com você? Foi enviada pelos Harkonnen?" "Os Harkonnen? Valha-me! Não. Agora fique quieto." Um dedo seco tocou-lhe o pescoço e ele conteve o impulso involuntário de saltar para longe. "Ótimo," ela disse. "Você passou no primeiro teste. Agora, eis como será o resto. Se remover a mão da caixa, você morrerá. Essa é a única regra. Mantenha a mão dentro da caixa e você viverá. Retire e morrerá." Paul inspirou fundo para refrear o temor. "Se eu gritar, os criados cairão sobre você em questão de segundos. E você morrerá." "Os criados não conseguirão passar por sua mãe, que está de guarda do outro lado daquela porta. Pode contar com isso. Sua mãe sobreviveu ao teste. Agora é a sua vez. Sinta-se honrado. Raramente submetemos as crianças do sexo masculino a esta prova." A curiosidade reduziu o medo de Paul a um nível controlável. Ele ouvira a verdade na voz da anciã, não havia como negar. Se sua mãe estava de guarda lá fora, se era realmente um teste, e o que quer que fosse, ele sabia que estava enredado, era prisioneiro daquela mão em seu pescoço, o Ogun Jabbar. Ele se lembrou da resposta da litânia contra o medo, extraída do rito das Bene Gesserit que sua mãe lhe havia ensinado. "Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei." Ele sentiu a calma voltar e disse: "Vamos logo com isso, velha." "Velha," ela ralhou. "Você tem coragem, isso é inegável."
Bem, veremos, meu senhor. Ela se inclinou na direção dele e abaixou a voz, reduzindo-se a quase um sussurro. Você sentirá dor nessa mão dentro da caixa. Dor. Mas, se retirá-la, tocarei seu pescoço com o meu gonjabar. E a morte será tão rápida quanto o machado do carrasco. Se remover a mão, o gonjabar tomará sua vida. Entendeu? O que há na caixa? Dor. Ele sentiu o formigamento na mão aumentar e apertou os lábios. Como é que isto pode ser um teste? Ele se perguntou. O formigamento se transformou em coceira. A velha disse: Já ouviu falar de animais que roem a pata para escapar de uma armadilha? É o tipo de truque que um animal usaria. Um ser humano ficaria preso, resistiria à dor e fingiria estar morto para que pudesse matar o caçador e acabar com essa ameaça à sua espécie. A coceira transformou-se na mais leve ardência. Por que está fazendo isso? Ele indagou. Para determinar se você é humano. Fique quieto. Paul cerrou o punho da mão esquerda quando a sensação de ardência na outra mão aumentou. Ela crescia aos poucos. Calor, e mais calor, e mais calor. Sentiu as unhas da mão livre perfurarem-lhe a palma. Tentou flexionar os dedos da mão que queimava, mas não conseguia movê-los. Está queimando, ele murmurou. Silêncio! A dor latejante subiu-lhe pelo braço. O suor brotou de sua testa. Cada fibra de seu corpo gritava para que ele removesse a mão daquele fosso ardente, mas... O gonjabar. Sem virar a cabeça, ele tentou mover os olhos para ver aquela agulha terrível que pairava perto de seu pescoço. Percebeu que ofegava. Tentou acalmar a respiração e não conseguiu. Dor. Seu mundo se esvaziou de todo, a não ser por aquela mão imersa em agonia, e o rosto envelhecido a poucos centímetros de distância perscrutando-o. Seus lábios estavam tão secos que ele teve dificuldade para separá-los. Como queima! Como queima! Em sua mente, sentiu a pele da mão torturada encaracolar e enegrecer, e a carne crestada cair até restarem somente ossos carbonizados. E então cessou. Como se tivessem desligado um interruptor, a dor cessou. Paul sentiu o braço direito estremecer, sentiu o suor banhar seu corpo. Já basta, murmurou a mulher. Kuwahad. Até hoje nenhuma criança do sexo feminino teve de aguentar tanto tempo. Acho que eu queria ver você fracassar. Ela se reclinou, retirando o gonjabar do seu pescoço. Tire a mão da caixa, jovem humano, e dê uma olhada nela. Ele resistiu a um calafrio dolorido, fitou o vazio sem luz onde sua mão parecia continuar por vontade própria. A lembrança da dor inibia-lhe todos os movimentos. A razão lhe dizia que veria sair daquela caixa um coto enegrecido. Vamos! Ela gritou. Ele tirou a mão da caixa e a observou atônito. Nenhuma marca, nenhum sinal de agonia na pele. Ergueu a mão, girou-a, flexionou os dedos. Dor por indução nervosa, ela disse. Não podemos sair por aí mutilando possíveis seres humanos. Mas há quem daria uma boa soma pelo segredo desta caixa. Ela devolveu o cubo às pregas de suas vestes. Mas a dor, ele disse. Ora, a dor, ela desdenhou. O ser humano é capaz de dominar qualquer nervo do corpo. Paul sentiu a mão esquerda dolorida, abriu-a, olhou para as 4 marcas de sangue onde as unhas haviam perfurado sua palma. Deixou a mão cair ao lado do corpo, olhou para a velha. Você já fez isso com minha mãe? Já peneirou areia? Ela perguntou. A cutilada tangencial da pergunta arremessou sua mente num estado mais elevado de percepção. Peneirar areia. Ele assentiu.
Nós, Bene Gesserit, peneiramos as pessoas à procura de seres humanos. Ele ergueu a mão direita, tentando evocar a lembrança da dor. E tudo se resume a isto? Dor? Observei você enquanto sentia dor, rapaz. A dor é somente o eixo do teste. Sua mãe lhe falou de nossos métodos de observação. Vejo em você as marcas dos ensinamentos dela. Nosso teste é feito de crise e observação. Ele ouviu a confirmação na voz dela e disse: é verdade. Nela o encarou. Ele pressente a verdade? Seria ele o tal? Seria realmente ele? Conteve seu entusiasmo, lembrando a si mesma. A esperança turva a observação. Você sabe quando as pessoas acreditam no que dizem, ela disse. Sei. Ele tinha na voz os harmônicos da habilidade confirmada pela repetição. Ela os ouviu e disse: talvez você seja o Kwisatz Haderach. Sente-se, irmãozinho, aqui a meus pés. Prefiro ficar de pé. Sua mãe já se sentou a meus pés. Não sou minha mãe. Você nos odeia um pouco, não? Ela olhou para a porta e chamou: Jéssica! A porta se escancarou e ali estava Jéssica, olhando com frieza para dentro do aposento. O gelo derreteu quando ela viu Paul. Ela esboçou um sorriso tímido. Jéssica, você deixou alguma vez de me odiar? A velha perguntou. Eu a amo e odeio ao mesmo tempo. Jéssica respondeu. Ódio pelas dores que nunca esquecerei. Amor por... Atenha-se ao essencial, disse a velha, embora houvesse cortesia em sua voz. Pode entrar agora, mas fique em silêncio. Feche a porta e cuide para que ninguém nos interrompa. Jéssica entrou, fechou a porta e nela se recostou. Meu filho vive, pensou. Meu filho vive e é humano. Eu sabia que era, mas ele vive. Agora posso continuar vivendo. A porta, contra suas costas, dava-lhe a sensação de solidez e realidade. Tudo no recinto parecia a seus sentidos imediato e urgente. Meu filho vive. Paul olhou para a mãe. Ela disse a verdade. Ele queria ir embora para refletir sobre aquela experiência, mas sabia que só poderia sair quando fosse dispensado. A velha havia adquirido uma espécie de poder sobre ele. Elas disseram a verdade. Sua mãe tinha se submetido àquele teste. Devia haver nisso um propósito terrível. A dor e o medo foram terríveis. Paul entendia os propósitos terríveis. Eram irrefreáveis. Eram uma necessidade em si mesmos. Paul sentiu-se infectado por um propósito terrível. Não sabia qual. Um dia, rapaz, disse a velha. Talvez você também tenha de ficar atrás de uma porta como aquela. É uma questão de hábito. Paul baixou os olhos e fitou a mão que conhecera a dor. Depois voltou a erguê-los, dirigindo-os à reverenda madre. O som da voz dela era diferente do de qualquer outra voz que ele já tinha ouvido antes na vida. As palavras lhe saíam luminosas. Havia nelas uma agudeza. Sentiu que qualquer pergunta que fizesse a ela produziria uma resposta capaz de alçá-lo de seu mundo de carne e levá-lo a algo maior. Por que estão à procura de seres humanos? Ele perguntou. Para libertar vocês. Libertar? Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse. Mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o Jihad Butleriano e a Bíblia Católica de Orange, ela disse. Mas a Bíblia Católica de Orange deveria ter dito: não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Já estudou o mentar a seu serviço? Eu estudei com,
Tufir Hawat. A grande rebelião removeu uma muleta. Ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas das Bene Gesserit? Ela assentiu. Temos 2 grandes remanescentes dessas escolas antigas, as Bene Gesserit e a Guilda Espacial. A Guilda, ao que nos parece, ressalta matemática quase pura. As Bene Gesserit exercem uma outra função. Política, ele disse. Como Ahad? Exclamou a velha, lançando um olhar duro para Jéssica. Nunca contei isso a ele, Vossa Reverência, disse Jéssica. A reverenda madre voltou sua atenção para Paul. Deduziu isso com pouquíssimas pistas? Ela comentou. Sim, política. A escola original das Bene Gesserit era dirigida por pessoas que julgaram necessário dar continuidade aos interesses humanos. Viram que não poderia haver tal continuidade sem que se separasse a linhagem humana da linhagem animal para fins reprodutivos. De repente, as palavras da velha perderam sua agudeza especial. Paul sentiu-se ofendido naquilo que sua mãe chamava de instinto de honestidade. No que a reverenda madre estivesse mentindo. Ela obviamente acreditava no que dizia. Era algo mais profundo, algo ligado ao propósito terrível de Paul. Ele disse: Mas minha mãe me contou que, nas escolas, muitas Bene Gesserit desconhecem seus ancestrais. As linhagens genéticas estão em nossos arquivos, ela explicou. Sua mãe sabe que descende de uma Bene Gesserit ou que sua estirpe era aceitável. Então por que ela não sabe quem são seus pais? Algumas sabem, muitas não. Poderíamos querer procriá-la com um parente próximo, por exemplo, para fixar uma característica genética dominante. Temos vários motivos. Mais uma vez, Paul sentiu ali um crime contra a honestidade e disse: Você tem grandes responsabilidades. A reverenda madre o fitou, perguntando-se: Será que ouvi uma crítica na voz dele? Nosso fardo é pesado, ela disse. Paul percebeu que ia se livrando cada vez mais da comoção do teste. Ele mediu a velha com o olhar e perguntou: Você disse que talvez eu seja o Kwisatz Haderach. O que é isso? Um Gunjabar humano? Paul, interveio Jéssica. Não use esse tom com... Deixe que eu cuido disso, Jéssica, cortou a velha. Ora, meu rapaz, você conhece a droga da proclamadora da verdade? Vocês a tomam para aprimorar o dom de detectar mentiras? Ele respondeu. Minha mãe me contou. Você já viu o transe de verdade? Ele chacoalhou a cabeça. Não. A droga é perigosa, ela disse. Mas nos concede a intuição. Agraciada com a dádiva da droga, a proclamadora da verdade enxerga muitos lugares de sua memória, a memória do seu corpo. Estudamos inúmeras vias do passado, mas somente as vias femininas. A voz dela assumiu um tom tristonho. Mas há um lugar que nenhuma proclamadora da verdade enxerga. Ele nos repele e aterroriza. Dizem que um dia virá um homem que encontrará no dom da droga seu olho interior. Ele verá o que não podemos ver, o passado feminino e o masculino. Seu Kwisatz Haderach? Sim, aquele que é capaz de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O Kwisatz Haderach. Muitos homens provaram a droga. Muitos mesmo, mas nenhum teve êxito. Eles tentaram e fracassaram, todos eles? Ah, não. Ela meneou a cabeça. Eles tentaram e morreram. Capítulo 2. Tentar entender Muad'Dib, sem entender seus inimigos mortais, os Harkonnen, é tentar enxergar a verdade sem conhecer a mentira. É tentar ver a luz sem conhecer a escuridão. Não é possível.
Excerto do manual de Muad'Dib, da princesa Irulan. Era o globo em relevo de um planeta, parcialmente escondido nas sombras, que girava impelido por uma mão gorda e cheia de anéis brilhantes. O globo descansava sobre um pedestal assimétrico, junto a uma das paredes de uma sala sem janelas, em que as outras paredes apresentavam um mosaico de pergaminhos, bibliofilmes, fitas e rolos de película multicoloridos. A sala era iluminada por esferas douradas que pairavam em campos suspensores portáteis. Uma escrivaninha elipsoide com um tampo de madeira de elaca petrificada cor rosa jade erguia-se no centro da sala. Ao redor havia cadeiras veriformes suspensas e 2 delas estavam ocupadas. Na primeira, sentava-se um jovem de cabelos escuros por volta dos 16 anos, de face redonda e olhos soturnos. A outra sustentava um homem esguio, baixo e de rosto efeminado. Tanto o jovem quanto o homem olhavam fixamente para o globo e para o homem meio escondido nas sombras que o fazia girar. Uma risada soou ao lado do globo, e do riso saiu uma retumbante voz de baixo. Aí está Peter, a maior ratoeira da história. E o Duque segue direto para a armadilha. Não é magnífico o que estou fazendo? Eu, o Barão Vladimir Harkonnen. Certamente, Barão, disse o homem. Sua voz era de um tenor com um timbre delicado e musical. A mão gorda baixou sobre o globo e o deteve. Agora todos os olhos presentes na sala poderiam se concentrar naquela superfície imóvel e ver que era o tipo de globo feito para os colecionadores ricos ou os governadores planetários do Império. Tinha nele a marca característica do artesanato imperial. As linhas da latitude e longitude foram assentadas com finíssimos fios de platina. As calotas polares eram incrustações dos mais belos diamantes leite nebulosos. A mão gorda se moveu traçando os pormenores da superfície. Convido vocês a observar, ribombou a voz de baixo. Observe de perto, Peter. E você também, Feyd-Rautha, meu querido. De 60 graus norte a 70 graus sul, nestas ondulações primorosas. A cor. Não lembra deliciosos caramelos? E em lugar nenhum se vê o azul de lagos, rios ou mares. E estas calotas polares adoráveis, tão pequenas. Seria possível confundir este lugar com algum outro? Arrakis. Genuinamente singular. Um cenário soberbo para uma vitória singular. Um sorriso roçou os lábios de Peter. E pensar, Barão, que o imperador Padixá acredita ter dado ao Duque o planeta da especiaria que pertence ao Barão. Que conveniente. Que declaração absurda, ribombou o Barão. Você diz isso para confundir o jovem Feyd-Rautha, mas não é necessário confundir meu sobrinho. O jovem de rosto soturno se mexeu. Alisou uma prega dos trajes justos e pretos que vestia. Endireitou-se na cadeira quando uma batida discreta à porta da parede atrás dele se fez ouvir. Peter desvencilhou-se de sua cadeira. Foi até a porta, entreabriu-a o suficiente para receber um cilindro de mensagens. Fechou a porta, desenrolou o cilindro e correu os olhos por ele. Ouviu-se uma risada breve. E mais uma. E então? Indagou o Barão. O idiota nos respondeu, Barão. E quando foi que uma Atreides deixou passar a oportunidade de se exibir? Perguntou o Barão. E então, o que ele diz? Ele é muito descortês, Barão. Trata-o por Harkonnen e não por Sir Etcherkozan. Sem títulos, nada. É um bom nome. O Barão grunhiu em sua voz e ela denunciava impaciência. O que diz o caro Leto? Diz ele.
Declino seu convite para uma reunião. Já enfrentei várias vezes sua deslealdade e isso é fato conhecido. E? Perguntou o barão. Diz ele. A arte da Canley ainda tem admiradores no Império. E assina Duque Leto de Arrakis. Peter começou a gargalhar. De Arrakis? Que coisa! É engraçado demais para ser verdade. Silêncio, Peter! Disse o barão e a gargalhada cessou como se um interruptor a desligasse. Canley, é? Fez o barão. Vendetta, E ele usa o bom e velho termo, tão impregnado de tradição para garantir que eu entenda que ele está falando sério. O gesto de paz partiu do barão, disse Peter. As formalidades foram respeitadas. Para aumentar, você fala demais, Peter, disse o barão. E pensou. Tenho de me livrar logo desse aí. Quase já não tem mais serventia. O barão fitou seu assassino mental e do outro lado da sala e viu nele a característica na qual a maioria das pessoas reparava primeiro. Os olhos, duas fendas escuras de azul sobre azul. Os olhos que de branco não tinha nada. Um sorriso largo iluminou o rosto de Peter. Era como o esgar de uma máscara sob aqueles olhos fundos. Mas, barão, a vingança nunca foi tão bela. Nunca se viu um plano de tão refinada perfídia. Fazer Leto trocar Caladan por Duna e sem outra alternativa, pois é o imperador que o ordena. O barão é um pândego. Com frieza na voz, o barão disse. Você sofre de diarreia verbal, Peter. Mas sou feliz, meu barão. Ao passo que o barão tem a inveja. Peter! Ah, barão, não é lamentável que não tenha sido capaz de arquitetar essa trama deliciosa sozinho? Um dia desses, ainda mando estrangular você, Peter. Tenho certeza que sim, barão. Enfim, mas uma boa ação sempre vale a pena, não é? Você andou mascando verité ou semuta, Peter? A verdade destemida surpreende o barão, disse Peter. Seu rosto se reduziu à caricatura de uma máscara ranzinza. Mas veja só, barão. Sendo eu o aumentar, sei quando mandará o executor. O barão irá se conter enquanto eu for útil. Agir antes disso seria um desperdício e ainda tenho muita serventia. Sei o que aprendeu com aquele adorável planeta Duna. Nada de desperdício. Não é verdade, barão? O barão continuou a encarar Peter. Vidirhalta se contorceu em sua cadeira. Esses idiotas brigões, pensou. Meu tio não é capaz de conversar com seu mentor sem discutir. Será que acham que eu não tenho nada a fazer a não ser ouvir seus bate-bocas? Feed, disse o barão. Eu disse a você para escutar e aprender quando o convidei para esta reunião. Está aprendendo? Sim, tio. A voz lhe saiu cautelosamente submissa. Às vezes eu me espanto com Peter, disse o barão. Causo sofrimento por necessidade, mas ele... Posso jurar que ele se delicia com isso. Quanto a mim, tenho pena do pobre Duque Leto. O Dr. Yue logo irá atraí-lo e será o fim dos Atreides. Mas é certo que Leto saberá quem instruiu o dócil doutor... E saber disso será uma coisa terrível. Então por que não instruiu o médico a enfiar um quinjal entre as costelas de Leto? O que seria mais discreto e eficaz? Peter perguntou. Você diz ter pena, mas... O Duque precisa saber que fui eu o causador de sua ruína, disse o barão. E isso tem de chegar aos ouvidos das outras casas maiores. Saber disso as fará pensar duas vezes. Ganharei um pouco mais de espaço de manobra. A necessidade é óbvia, mas eu não preciso gostar disso. Espaço de manobra, desdenhou Peter. O imperador já está de olho no barão.
O barão age com demasiada audácia. Um dia desses, o imperador mandará 1 ou 2 legiões de seu Sardaukar descer aqui em Guide Primo e será o fim do barão Vladimir Harkonnen. Você adoraria ver isso acontecer, não é, Peter? O barão perguntou. Você teria prazer em ver o corpo do Sardaukar pilhar minhas cidades e saquear meu castelo. Você realmente adoraria isso? E o barão ainda pergunta, murmurou Peter. Você deveria ser bachar da corporação, disse o barão. Gosta demais de sangue e dor. Talvez eu tenha me precipitado ao prometer os despojos de Arrakis. Peter deu 5 passos curiosamente afetados pela sala e parou bem atrás de Feyd-Rautha. Havia uma atmosfera tensa no recinto e o jovem ergueu os olhos na direção de Peter, com o senho preocupado e franzido. Não brinque com Peter, barão, disse o mentor. Você me prometeu, Lady Jéssica. Você a prometeu para mim. Para quê, Peter? Perguntou o barão. Dor? Peter o encarou, prolongando o silêncio. Feyd-Rautha moveu sua cadeira suspensa de lado e disse: Tio, tenho mesmo de ficar. Disse que... Meu querido Feyd-Rautha está ficando impaciente, o barão disse. Ele se mexeu nas sombras ao lado do globo. Paciência, Feyd. Voltou sua atenção mais uma vez para aumentar. E quanto ao duquezinho, o menino Paul, meu caro Peter? A armadilha irá trazê-lo até o barão, Peter resmungou. Não foi isso que perguntei, disse o barão. Você deve se lembrar de ter predito que a bruxa Bene Gesserit daria uma filha ao duque. Você errou, hein, mentor? Eu não costumo errar, barão. Peter disse, e pela primeira vez havia medo em sua voz. Admita, eu não costumo errar. E o barão bem sabe que a maioria dessas Bene Gesserit tem filhas. Até mesmo a consorte do imperador só gerou mulheres. Tio, disse Feyd-Rautha, você falou que havia algo importante aqui para eu... Ouça só o meu sobrinho, disse o barão. Ele almeja controlar meu baronato, mas não consegue controlar a si mesmo. O barão se mexeu ao lado do globo, uma sombra entre sombras. Muito bem, então, Feyd-Rautha Harkonnen. Eu o convoquei esperando ensinar-lhe alguma coisa. Observou o nosso bom mentor? Deve ter aprendido algo com nossa conversa. Mas, tio, um mentor eficientíssimo, o Peter, não acha, Feyd? Sim, mas... mas... De fato... Mas ele consome muita especiaria. Devora feito doce. Veja os olhos dele. Poderia ter saído diretamente do proletariado arraquino. Eficiente o Peter. Mas... ele ainda é emotivo e propenso a acessos passionais. Eficiente o Peter. Mas... ele ainda é capaz de errar. Peter falou num tom grave e soturno. Chamou-me aqui para depreciar minha eficiência com críticas, barão. Depreciar sua eficiência? Você sabe que eu não faria isso, Peter. Desejo apenas que meu sobrinho entenda as limitações de um mentor. Já está treinando meu substituto? Peter indagou. Substituir você? Ora, Peter, onde eu encontraria outro mentor com sua astúcia e seu veneno? No mesmo lugar onde me encontrou, barão. Talvez eu devesse tentar. O barão contemplou a ideia. Você parece mesmo um pouco instável ultimamente. E a especiaria toda que come. Meus prazeres são caros demais, barão. Faz alguma objeção a eles? Meu caro Peter, seus prazeres são o que o prendem a mim. Como eu poderia fazer objeção a isso? Simplesmente desejo que meu sobrinho observe essa característica em você. Então estou em exposição, Peter disse.
Querem que eu dance? Que eu desempenhe minhas várias funções para o ilustre Fidji Hal... Exatamente, disse o barão. Você está em exposição. Agora, faça silêncio. Ele olhou de relance para Fidhalta, reparando nos lábios do sobrinho, cheios e salientes, o marcador genético dos Harkonnen, agora ligeiramente retorcidos de graça. Isto é um mentar, Fid. Foi treinado e condicionado para desempenhar certos deveres. Contudo, não se deve ignorar o fato de que está encerrado num corpo humano. Um inconveniente grave esse. Às vezes acho que os antigos, com suas máquinas pensantes, é que estavam certos. Não passavam de brinquedos comparadas a mim, Peter rosnou. O barão mesmo conseguiria superar aquelas máquinas. Talvez, disse o barão. Ah, bem, inspirou profundamente. Arrotou. Agora, Peter, resuma para meu sobrinho os aspectos mais importantes de nossa campanha contra a Casa dos Atreides. Seja nosso mentor, por favor. Barão, eu avisei para não confiar essa informação a alguém tão jovem. Minhas observações... Cabe a mim julgar isso, disse o barão. Estou lhe dando uma ordem, mentor. Desempenhe uma de suas várias funções. Que assim seja, Peter disse. Ele se empertigou, assumindo uma estranha postura de dignidade, como se fosse mais uma máscara, dessa vez a cobrir-lhe o corpo todo. Daqui a alguns dias, padrão, toda a família do Duque Leto irá embarcar numa nave de carreira da Guilda Espacial rumo a Arrakis. A Guilda os deixará na cidade de Arrakina e não em nossa Cartago. O mentado Duque Thufir Hawat terá concluído corretamente que Arrakina é mais fácil de defender. Preste atenção, Fid, disse o barão. Observe os planos dentro de planos dentro de planos. Fidhalta assentiu com a cabeça pensando, agora sim, o monstrengo velho está finalmente me colocando a par de alguns segredos. Deve ser porque realmente me quer como seu herdeiro. São várias as possibilidades tangenciais, Peter disse. Eu prevejo que a casa Atreides irá para Arrakis. No entanto, não devemos ignorar a possibilidade de que o Duque tenha contratado a guilda para levá-lo a um local fora do sistema. Em circunstâncias semelhantes, outras casas desertaram, levando suas armas atômicas e seus escudos, fugindo para longe do alcance do Império. O Duque é um homem orgulhoso demais para isso, disse o barão. É uma possibilidade, Peter disse. Contudo, o resultado final para nós seria o mesmo. Não seria, não, grunhiu o barão. Eu o quero morto e sua estirpe extinta. Isso é mais provável, Peter disse. Certos preparativos indicam quando uma casa vai desertar. O Duque não parece estar fazendo nada disso. Então, o barão suspirou. Continue, Peter. Em Arrakina, Peter disse. O Duque e sua família irão ocupar a residência oficial que há pouco tempo era o lar do Conde Fenren e de sua esposa. O embaixador dos contrabandistas, riu o barão. Embaixador do quê? Perguntou Fidhalta. Seu tio fez uma piada, Peter disse. Ele chama o Conde Fenren de embaixador dos contrabandistas, indicando o interesse do imperador no contrabando em Arrakis. Fidhalta dirigiu um olhar confuso para o tio. Por quê? Não seja estúpido, Fid, retrucou o barão. Enquanto para todos os efeitos, a guilda continuar fora do controle imperial, como poderia ser diferente? De que outra maneira os espiões e assassinos conseguiriam andar por aí? A boca de Fidhalta fez um mudo. Ah! Preparamos algumas distrações na residência oficial, disse Peter. Haverá um atentado contra a vida do herdeiro, Atreides. Um atentado que pode muito bem ter êxito. Peter, o barão rebombou. Você previu?
Eu previ que acidentes eram possíveis, Peter disse. E o atentado tem de parecer legítimo. Mas o rapaz tem um corpo tão jovem e saboroso, disse o barão. Naturalmente ele pode ser mais perigoso que o pai, treinado como vem sendo por sua mãe bruxa. Mulher maldita. Bem, por favor, Peter, continue. Howard acabará adivinhando que temos um agente infiltrado, Peter disse. O suspeito óbvio é o Dr. Yue, que é, de fato, nosso agente. Mas Howard já o investigou e descobriu que nosso médico é formado pela escola Suk e foi submetido ao condicionamento imperial. É supostamente seguro bastante para atender até mesmo ao imperador. Dá-se grande importância ao condicionamento imperial. Supõe-se que não seja possível remover o condicionamento definitivo sem matar o indivíduo. Contudo, como alguém já disse, é possível mover um planeta inteiro com a alavanca certa. Encontramos a alavanca para mover o médico. Como? Fide Halta perguntou. Achou o assunto fascinante. Todo mundo sabia ser impossível subverter o condicionamento imperial. Fica para outra vez, disse o barão. Continue, Peter. No lugar de Yue, Peter disse, colocaremos no caminho de Howard um suspeito interessantíssimo. A própria audácia dessa mulher chamará a atenção de Howard. Mulher? Fide Halta perguntou. Lady Jéssica em pessoa, disse o barão. Não é sublime? Peter perguntou. A mente de Howard estará tão às voltas com essa possibilidade que isso prejudicará suas funções como mentor. Pode ser até que tente matá-la. Peter franziu o senho e acrescentou. Mas não pense que ele terá êxito. Você não quer que ele faça isso, não é? O barão perguntou. Não me distraia, Peter disse. Enquanto Howard estiver ocupado com Lady Jéssica, desviaremos ainda mais sua atenção com insurreições em algumas vilas fortificadas e etc. Elas serão debeladas. É preciso que o Duque acredite e obter um certo grau de segurança. Então, quando chegar a hora, mandaremos um sinal para Yue e atacaremos com nossa força principal. Vá em frente. Conte-lhe tudo, disse o barão. Atacaremos reforçados por 2 legiões de Sardaukar, vestindo os uniformes da casa Harkonnen. Sardaukar? Murmurou Fide Halta. Sua mente se concentrou nas temidas tropas imperiais, nos assassinos impiedosos, nos fanáticos soldados do imperador Padixar. Veja como confio em você, Fide, disse o barão. Nenhum sinal dessa trama jamais deverá chegar aos ouvidos de uma casa maior. Senão o Landsraad poderá se unir contra a casa imperial e será o caos. O principal, disse Peter, é que, como a casa Harkonnen está sendo usada para fazer o serviço sujo do Império, ganharemos uma vantagem de verdade. É uma vantagem perigosa, claro, mas, se usada com cuidado, trará mais dinheiro à casa Harkonnen do que a qualquer outra casa do Império. Você não faz ideia do montante envolvido, Fide, disse o barão. Nem em seus sonhos mais absurdos. Para começar, teremos um cargo irrevogável na diretoria da Companhia Coam. Fide Halta concordou com a cabeça. Dinheiro era tudo. A Coam era a chave para o dinheiro, pois todas as casas nobres tiravam o que podiam dos cofres da empresa, valendo-se da autoridade de seus diretores. Esses cargos de diretoria da Coam, eles eram a prova real de poder político no Império e trocavam de mãos acompanhando a inconstância da força dos votos do Landsraad, que tentava se equiparar ao imperador e seus partidários. O Duque Leto, Peter disse, talvez tente pedir asilo à nova Halef Fremen na orla do deserto. Ou pode ser que tente mandar sua família para essa ilusão de segurança. Mas essa rota será bloqueada por um dos agentes de Sua Majestade, o ecólogo planetário. Você talvez se lembre dele, Kynes. Fide se lembra dele, disse o barão.
Continue. Babar é muito feio, barão, disse Peter. Continue, eu estou mandando, o barão berrou. Peter deu de ombros. Se tudo sair como planejado, ele disse, a casa Harkonnen terá um subfeudo em Arrakis no prazo de 1 ano padrão. Seu tio terá o governo desse feudo. O agente pessoal do barão mandará em Arrakis. Mais lucro, disse Feyd-Rautha. Verdade, disse o barão e pensou. Nada mais justo. Fomos nós quem domesticamos Arrakis, a não ser pelos poucos Fremen mestiços que se escondem às margens do deserto, e alguns contrabandistas inofensivos apegados ao planeta quase tanto quanto os trabalhadores nativos. E as casas maiores irão saber que o barão destruiu os Atreides, Peter disse. Elas irão saber. Irão saber, murmurou o barão. E o melhor de tudo, disse Peter, é que o Duque também saberá. Ele já sabe. Já recebeu a armadilha. É verdade que o Duque sabe, disse o barão e sua voz tinha um quê de tristeza. Não haveria como não saber, o que é ainda mais digno de pena. O barão se afastou do globo de Arrakis. Ao sair das sombras, sua pessoa ganhou dimensão, imensa e excessivamente gorda. E com protuberâncias discretas sob as pregas de suas vestes escuras, revelando que toda aquela banha era parcialmente sustentada por suspensores portáteis, presos à sua pele. Ele talvez pesasse realmente 200 quilos padrão, mas seus pés não carregavam mais do que 50. Tenho fome, ribombou o barão, esfregando os lábios salientes, com a mão cheia de anéis e olhando para Feyd-Rautha com seus olhos gordos. Mande trazer a comida, meu querido. Vamos comer antes de nos recolhermos.